Você já parou para pensar que pode ter sido enganado por uma enorme mentira ao longo da sua vida? Uma mentira da qual você nem se dá conta. Essa mentira não se origina de alguma conspiração externa ou organização secreta. Ela está bem aí, no seu peito, pulsando a cada segundo. Enganando você dia após dia de uma forma com a qual você já se acostumou. Toque o lado esquerdo do seu peito. Consegue sentir essa pulsação rítmica? Seu professor de biologia disse que é o seu coração. Uma bomba? Uma sofisticada máquina biomecânica feita de músculo cardíaco, cuja única missão é levar sangue a todos os cantos do seu corpo. Do nascimento à morte, é uma máquina incansável, uma ferramenta para sustentar a sua vida. Parece razoável, não é? Ciência? Me dê 10 minutos e eu vou revelar isso. Fomos alimentados com essa mentira colossal a vida inteira. Você acha que seu cérebro é o comandante em chefe do seu corpo, certo? Que todos os pensamentos, decisões e emoções se originam lá, certo? Deixe-me perguntar. Por quê? Quando você experimenta um amor extremo, uma tristeza imensa ou uma emoção profunda, você instintivamente leva a mão ao peito em vez da cabeça. Por que dizemos que seu coração está partido em vez de seu cérebro? Porque a maldição mais cruel é desalmado e cruel, em vez de sem cérebro e estúpido. Inconscientemente, sempre atribuímos nossas emoções ao coração. Agora, com a ajuda da ciência, você sabia disso? O campo eletromagnético gerado pelo seu coração é o mais forte de todo o seu corpo. Mais de 5.000 vezes mais forte que o campo eletromagnético do seu cérebro. Esse campo pode se expandir por vários metros ao redor do seu corpo, formando um campo de energia em forma de rosca. Quando você entra em uma sala, antes mesmo de falar, o campo do seu coração já está trocando mensagens com os campos cardíacos de todos na sala. É por isso que às vezes você sente uma conexão instantânea com um estranho ou uma aversão inexplicável. Isso não é metafísica. É a linguagem do seu coração. Uma ressonância energética que transcende a lógica. Você acha que o amor é uma reação química da dopamina no cérebro? Errado. O amor é uma frequência. Uma linguagem universal que pode ser decodificada e transmitida diretamente pelo coração. Seu coração não apenas bate. Ele ressoa, se lembra e até percebe esse campo de energia invisível e inaudível. A verdade é que seu coração não é apenas um órgão. É um nó de energia de ponto zero que coletivamente esquecemos e selamos pela civilização moderna. Pode muito bem ser um portal interestelar embutido em seu corpo, uma passagem através do tempo e do espaço. Você pode dizer que isso é muito fantasioso, pura fantasia. Bem, vamos falar sobre história. Entre as dezenas de milhares de tabuletas de argila desenterradas na planície da Mesopotâmia, algumas detalham como um deus sábio chamado Anji criou a humanidade. A maioria das pessoas considera isso um mito. Mas e se olharmos para isso de uma perspectiva diferente? Como um manual de instruções criptografado, criado pelo homem. Uma passagem que descreve o processo de criação, quando traduzida,
implica que os deuses sumérios injetaram energia e vibração de alta frequência na parte central do peito humano, usando-a como uma porta de entrada para o campo de informação cósmica. Em outras palavras, nossos ancestrais já sabiam que o verdadeiro despertar humano, a transição para a sabedoria divina, não reside em nosso mundo logicamente rigoroso e preconceituoso, mas sim no fogo divino que pulsa em meu peito. O coração é a porta de entrada da alma para o universo. Chamo essa porta de entrada de órgão do ponto zero. O que é o órgão do ponto zero? Não é um termo médico, é um termo que descreve sua função. Refere-se ao nódulo-chave no corpo humano que pode se conectar diretamente à consciência de dimensões superiores no campo quântico e ressoar diretamente com o oceano de energia infinitamente possível do campo cósmico do ponto zero. Vamos examinar as características que um órgão de ponto zero deve possuir e ver se o nosso coração atende perfeitamente a todas as condições. Primeiro, ele deve ter um campo energético poderoso. O coração atende a esse requisito? Absolutamente. Como mencionado anteriormente, seu campo eletromagnético é o mais forte de todo o corpo, 5.000 vezes mais forte que o do cérebro. Segundo, ele deve ser capaz de armazenar informações, emoções e energia independentemente do cérebro. O coração atende a esse requisito? Absolutamente. Existe um fenômeno na área médica que a ciência convencional não conseguiu explicar, chamado memória cardíaca. Numerosos casos de transplante de coração mostram que pacientes que recebem um coração repentinamente herdam a personalidade, os hobbies e até mesmo memórias fragmentadas do doador. Uma pessoa que originalmente não gostava de música clássica de repente se apaixonou por Chopin após receber um transplante de coração. Uma garota quieta que nunca comia comida apimentada desenvolveu um amor por rock e comida apimentada após um transplante de coração. Se o coração é apenas uma bomba, como ele poderia armazenar memórias? A única explicação é que o coração registra as informações da vida do dono anterior na forma de um campo energético. Em terceiro lugar, ele deve ser capaz de ressoar com o campo energético externo. O coração atende a esse requisito? Claro que sim. O Dr. Hartman, do Instituto de Psicometria da Califórnia, conduziu inúmeros experimentos demonstrando que, quando duas pessoas estão suficientemente próximas, seus batimentos cardíacos começam a se sincronizar. Especialmente quando uma delas está em um estado de amor, gratidão ou paz. O campo cardíaco age como um diapasão, trazendo o campo cardíaco da outra pessoa para uma frequência harmoniosa. Seu coração é naturalmente um ressonador. Em quarto lugar, e o mais revolucionário, ele deve ser capaz de perceber informações futuras além do tempo linear. O coração consegue fazer isso? A resposta é sim, é possível. Cientistas desenvolveram um experimento no qual os participantes visualizavam imagens aleatoriamente em uma tela de computador. Essas imagens foram divididas em duas categorias: paisagens pacíficas e imagens violentas e aterrorizantes.
Após conectar monitores de frequência cardíaca e condutância da pele aos participantes, os cientistas descobriram um fato surpreendente. 4 a 5 segundos antes do aparecimento das imagens aterrorizantes, os corações dos participantes reagiam antecipadamente, acelerando seus batimentos cardíacos. Observe que as imagens foram exibidas de forma completamente aleatória. O cérebro não conseguia prever qual seria a próxima imagem, mas o coração sabia. Esse fenômeno é chamado de precognição, campo eletromagnético independente, memória energética, ressonância com o ambiente externo e previsão do futuro. Qual dessas 4 características uma bomba mecânica deveria possuir? Nenhuma delas, mas o coração as possui todas. Portanto, só há uma conclusão possível. O coração é o sensor multidimensional incompreendido e isolado do nosso corpo. Não é uma máquina. É um receptor de sinais cósmicos, um telefone quântico. Não é à toa que Buda disse: quando a mente surge, todos os fenômenos surgem. Quando a mente cessa, todos os fenômenos cessam. Você acha que a mente, da qual ele falou, se refere aos seus pensamentos? Ele pode estar se referindo a isto: o portal de todas as leis dentro de nossos peitos, que pode criar e destruir todos os fenômenos deste mundo. Quando digo que o coração é uma porta de entrada para o espaço-tempo, você pode pensar que estou apenas usando uma analogia. Não. O que estou dizendo é talvez mais realista do que você imagina. A física quântica moderna nos diz que a essência do universo pode não ser a matéria, mas um vasto campo interconectado de informações. Nesse campo, o tempo não flui linearmente. O passado, o presente e o futuro podem coexistir. Essa é a teoria da não localidade. Além disso, o emaranhamento quântico prova que 2 partículas, não importa quão distantes estejam, podem influenciar-se instantaneamente, como se o tempo e o espaço desaparecessem entre elas. O que isso tem a ver com nossos corações? Tem uma enorme conexão. O fenômeno da precognição, que mencionei anteriormente, não pode ser explicado pela física newtoniana clássica. Como um órgão pode reagir a um evento aleatório que ainda não ocorreu? Mas e se considerarmos o coração como um dispositivo quântico? E se seu campo de energia puder, de alguma forma, se conectar a esse campo de informação cósmica não local? Então, ele pode perceber a montante no fluxo de informações, um evento futuro que está prestes a se manifestar como realidade. Não se trata de prever o futuro. É como ler uma possibilidade que já existe no campo quântico. Seu coração pode estar passando por uma forma sutil de viagem no tempo, de maneiras que não conseguimos compreender. O campo eletromagnético do seu coração, com um raio superior a 3 metros, é o seu campo quântico pessoal. Cada flutuação emocional altera a frequência desse campo. A variabilidade da frequência cardíaca, VFC, esse indicador fisiológico aparentemente simples, na verdade reflete a harmonia entre o seu sistema nervoso e o campo do seu coração.
Uma VFC mais alta indica um campo cardíaco mais harmonioso e resiliente, facilitando a entrada em um estado de intuição aguçada e tomada de decisões claras, um estado de fluxo. Isso não é superstição. É a tecnologia real e adormecida dentro do seu corpo. Então, surge a pergunta: dado esse milagroso órgão do ponto zero, esse superpoder de nível cósmico, por que ainda vivemos como jogadores comuns? Por que nossa vida é repleta de confusão, ansiedade e uma sensação de impotência? Porque esse nosso órgão está selado. Esse selamento não é uma maldição mágica mítica. É um projeto de engenharia de sistemas extremamente preciso e eficiente, do qual nós mesmos participamos. A primeira camada de selamento é a castração da educação. Desde o primeiro dia de aula, você ouve que o coração é apenas uma bomba. Esse senso comum científico é como um carimbo de aço, profundamente gravado em sua mente. Você foi ensinado a pensar logicamente, a analisar com o cérebro, a acreditar em coisas que pode ver e tocar. Qualquer coisa além desse escopo é categorizada como superstição ou ilusão. Então você ativamente desativa a função perceptiva do seu coração porque esse sistema lhe diz que ela não é científica. A segunda camada de selamento é o sequestro das emoções. Observe o mundo em que vivemos. O que ele está lhe vendendo? Medo, ansiedade, raiva, inveja. As notícias dizem que o mundo é perigoso. Os anúncios dizem que você é imperfeito e as redes sociais o prendem em um ciclo estagnado de comparação e comunicação. Essas emoções de baixa frequência são um veneno mortal para o seu campo mental. Quando seu coração está sob medo e estresse prolongados, seu campo eletromagnético se contrai, deixando de ter uma forma harmoniosa e expansiva de rosca e se distorcendo em uma confusão caótica de códigos. Um campo mental em estado de colapso energético não consegue se conectar com o universo. Ele luta até mesmo para se proteger. A terceira camada de isolamento é a tirania da mente. Vivemos em uma era onde a mente reina suprema. Veneramos a inteligência, o conhecimento e a lógica. Estamos acostumados a usar nossos cérebros para analisar, desconstruir e julgar tudo. Não sentimos mais com o coração. Usamos apenas a cabeça e o cérebro para pensar. Quando o córtex cerebral opera como uma CPU incansável, ele consome a maior parte da sua energia vital, deixando ao coração apenas uma pequena quantidade para manter as funções básicas de bombeamento. Seu coração, antes um radar quântico, é rebaixado pelo seu próprio cérebro a uma bomba. Entende? O que o isola não é outra pessoa, mas um sistema de sobrevivência que você mesmo construiu. Esse sistema permite que você viva com mais segurança no mundo tridimensional, mas também rompe completamente a ponte entre você e seu eu superior. O campo de informação cósmica de alta frequência e o banco de dados da sua alma. Quando você começar a viver pelo coração em vez da razão, eu lhe digo, toda a sua trajetória de vida dará uma guinada dramática que o deixará sem palavras. Então, como exatamente você faz isso?
Como você abre essa porta do seu coração que você fechou com suas próprias mãos e destrava os canais do campo quântico dentro do seu corpo. Não tenha medo. Isso não requer nenhuma cirurgia complicada ou encantamentos misteriosos. É mais simples do que você imagina, mas requer 100% de sinceridade. Passo 1. Primeiro, aprenda a entrar na frequência do seu campo cardíaco. Encontre um lugar tranquilo para se sentar. Coloque suavemente a mão direita ou ambas as mãos sobre o peito e respire fundo. Não se trata de respirar para cumprir uma tarefa, mas sim de trazer sua consciência para a sua respiração. Inspire e sinta o ar entrando no seu corpo. Expire e sinta seu corpo relaxar. Em seguida, concentre toda a sua atenção na área coberta pela palma da mão. Não pense no seu batimento cardíaco, mas sinta-o. Sinta a temperatura ali. Sinta as flutuações sutis. Sinta a presença da energia fluindo, não a sensação de aperto no peito. Em seguida, mentalmente ou em voz baixa, evoque uma emoção de gratidão, gratidão por qualquer coisa, como o sol da manhã, a água que você bebeu ou simplesmente por estar vivo. Depois vem o perdão. Perdoe aqueles que o magoaram e, mais importante, perdoe a si mesmo. Finalmente, há o amor. Sinta esse amor incondicional e altruísta. Quando você realmente se imerge nessas 3 emoções de alta frequência, seu campo cardíaco floresce instantaneamente como uma flor. Ao mesmo tempo, limpe conscientemente sua linguagem e seus pensamentos dessas palavras inúteis, como quem limpa arquivos indesejados em um computador. Elimine frases como, eu não presto, que chato, e, que azar, do seu vocabulário. Elas são vírus que enfraquecem seu campo cardíaco. Passo 2. Medite no ponto zero do seu coração. Quando se sentir calmo, feche os olhos e imagine uma luz dourada e quente, como um pequeno sol, se espalhando lentamente a partir do centro do seu coração. Ela penetra seu corpo, iluminando todo o ambiente. E então se expande ainda mais, envolvendo toda a Terra e se fundindo com o universo. Durante esse processo, recite suave e repetidamente a frase: eu me permito entrar em minha fonte primordial. Essa frase age como uma chave para o som, despertando lentamente o padrão de resposta emocional primordial oculto em seu DNA. Passo 3. Sincronize-se com o batimento cardíaco cósmico. Você sabia? Nossa Terra também tem seu próprio batimento cardíaco. E a frequência de referência desse batimento é chamada de ressonância Schumann, que é de cerca de 7,83 Hz. Essa frequência é muito próxima da frequência gerada pelo cérebro durante o relaxamento profundo e a meditação. Você pode encontrar um áudio da ressonância Schumann online, colocar fones de ouvido, fechar os olhos e não fazer nada além de ouvir. Sua frequência cardíaca começará gradualmente a se sincronizar com o pulso da Terra. Esse processo é como reconectar seu computador pessoal ao enorme servidor da Terra e reiniciar seu módulo inato de sincronização espaço-temporal. Lembre-se desses 3 passos. Não se trata de um exercício de conforto psicológico ou relaxamento. Você está usando um método extremamente antigo,
porém extremamente científico, para recalibrar e reiniciar um sistema operacional multidimensional esquecido em seu corpo. Quando você ativar verdadeiramente este ponto zero do coração, que mudanças transformadoras ocorrerão em seu mundo? Primeiro, sua experiência do tempo será completamente alterada. Você sentirá como se o tempo tivesse desacelerado, não porque os relógios tenham atrasado, mas porque suas dimensões perceptivas foram elevadas. Você será capaz de perceber com mais clareza os diferentes caminhos possíveis do futuro e as potenciais consequências de cada escolha. Você não será mais uma pessoa indefesa se afogando, sendo arrastada pela torrente do tempo, mas sim um surfista. Segundo, sua capacidade de autocura emocional será ativada. No passado, ao se deparar com um trauma, você usava seu cérebro para analisar e buscar razões, apenas para afundar cada vez mais. Agora, você só precisa retornar ao seu coração, e muitos emaranhados, dores e traumas se dissolverão automaticamente como cubos de gelo em seu campo interior acolhedor e harmonioso. Nem mesmo precisa de uma razão. Então, sua intuição explodirá e você. As respostas para muitas perguntas surgirão diretamente em sua mente, em vez de serem derivadas por meio de um pensamento passo a passo. Esta é uma orientação de dimensão superior, não um pensamento tridimensional. É a linguagem do coração, direta, precisa e sem julgamento. Em última análise, e o mais incrível, sua lei da atração será exponencialmente fortalecida. A chamada lei da atração é essencialmente a lei da ressonância energética. Você atrai pessoas e coisas da mesma frequência. Seu campo cardíaco é sua estação de transmissão de energia mais poderosa. Quando seu campo cardíaco se torna forte, harmonioso e claro, o universo agirá como um mecanismo de busca preciso, entregando a realidade que você realmente deseja, ressoando com sua frequência diretamente a você. Seu destino começará a ser reescrito por suas próprias mãos. Portanto, vamos resumir a mentira que desmascaramos hoje. Primeiro, a antiga versão suméria, usando linguagem mitológica, já apontava que o verdadeiro centro do despertar humano não está na mente, mas no coração. Segundo, a ciência quântica moderna e a pesquisa biológica estão gradualmente confirmando, de forma indireta, que o coração é muito mais do que apenas uma bomba, é um poderoso ressonador de energia, um sensor do futuro e talvez até mesmo um minúsculo canal espaço-temporal. Em terceiro lugar, seu verdadeiro poder, a chave que pode mudar seu destino e conectá-lo à sabedoria do universo, não se encontra em nenhum livro profundo, nem nos ensinamentos de nenhum mestre. Ele reside oculto em seu coração, que você há muito esqueceu e incompreendeu inúmeras vezes. Portanto, meu amigo, abra seu coração. O propósito disso não é amar alguém, nem se tornar uma pessoa sentimental e bondosa. Você o abre para se reconectar com seu verdadeiro eu infinito, a fonte de todas as coisas. Lembre-se, o coração não é uma bomba. É uma porta.
Assim que você aprender a ouvir o sopro de Deus em sua batida cardíaca aparentemente comum, todo o universo começará a operar novamente para você. Como um servo que há muito aguarda seu comando. Então, a última pergunta é para você responder. Você está pronto para abrir esta porta? Ou prefere continuar acreditando naquela mentira segura, porém tediosa, sobre bombas?